Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, doutora Sandra Lia Simon, Subprocuradora-Geral do Trabalho, seja bem-vinda depois de tanto tempo. Senhores advogados, senhores servidores, declaro aberta a sessão da subseção dissídios individuais 2. Comunico aos senhores advogados que o ministro Hilário Bentes está em licença médica, não virá, e a ministra Maria Helena Mama também não poderá comparecer em razão de problema de saúde agora pela manhã. Os processos de Sua Excelência serão adiados e apregoados já no início da sessão. Relator excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 48, dígito 89, de 2017. São parte Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana e Associação Paranaense de Cultura, APC e outra. Pois não. É um retorno de vista, não é, ministro Douglas? Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, o pedido de vista regimental decorreu da circunstância de que sou relator de um caso aparentemente semelhante e também das brilhantes sustentações orais que foram produzidas pela doutora Heloísa Helena Virmont Perdigão Nogueira e pelo doutor Ney José de Freitas. Acho que todos se recordam do conteúdo dessa discussão sensível, delicada, na medida em que envolve a análise em torno da licitude da alteração do plano de saúde que era assegurado aos empregados da Associação Paranaense de Cultura, a APC. Como nós pudemos perceber na ocasião em que esse feito entrou em pauta, cuida-se de um recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, deduzida pelo sindicato autor nos autos da ação matriz, com o objetivo de preservar as condições até então instituídas no plano de saúde oferecido pela associação em parceria com a Unimed Curitiba. O exame dos autos revela que, desde a petição inicial, como foi enfatizado pelo eminente ministro relator, se requereu a realização de uma perícia para evidenciar a existência de prejuízos manifestos, evidentes, concretos, na alteração que foi pretendida pela APC. Nas razões do recurso ordinário, todos os fundamentos eleitos pela Corte Regional para denegar a segurança foram impugnados. E, fundamentalmente, se pretende que seja reconhecida a existência de elementos de convicção capazes de evidenciar o prejuízo na alteração proposta aos empregados em atividade. Neste mandado de segurança, a discussão envolve, portanto, os trabalhadores que se encontram ativos, exercendo as suas funções junto à APC. No mandado de segurança de que sou relator, a discussão envolve os trabalhadores aposentados ou que se demitiram, aos quais foi igualmente assegurada a possibilidade de preservação no plano, desde que arcassem integralmente com os valores necessários ao custeio dessa vantagem. Mas, no caso presente, como notou o eminente relator, os elementos de convicção são, de fato, insuficientes para evidenciar o manifesto prejuízo afirmado como fundamento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou de concessão da tutela provisória de urgência antecipatória. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou pedindo a máxima vênia ao sindicato recorrente, a ilustre advogada que patrocina os interesses da parte recorrente,
E acompanho o voto condutor e solicito juntada de voto convergente, presidente. Então, acompanho o relator. Ministro Alexandre Ramos, como vota? Acompanho o relator também, excelência. Ministro Manuel Pereira? Com o relator, presidente. Ministro Adelaide Miranda Arantes? Senhor presidente, eu elaborei um voto que também é convergente e acrescento que a hipótese examinada no referido processo é diferente, pois ali no caso do mandado de segurança 2579/85, houve o cancelamento do plano de saúde dos professores aposentados, ao passo que aqui o que ocorreu foi a substituição do plano de saúde dos trabalhadores em atividade. Por esses fundamentos, eu estou também pedindo vênia e acompanhando o ministro relator na proposta de não provimento do recurso ordinário e peço a juntada do voto convergente, senhor presidente. Pois não. E proclamo que, à unanimidade, conhecido o recurso ordinário e desprovido, nos termos do voto do relator, juntarão declaração de voto convergente o ministro Douglas Alencar Rodrigues e a ministra Adelaide Miranda Arantes, consignada a presença da doutora Heloísa Helena Vimon Perdigão Nogueira e do doutor Ney José de Freitas. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 2579, dígito 85, de 2016. São partes a Associação Paranaense de Cultura, APC, e o Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana e outra. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo da Egrégia 9ª Região. E, como disse no voto proferido no caso antecedente, a matéria é aparentemente semelhante, mas, me lembra o ministro José Luciano, não existe nada mais diferente do que dois casos aparentemente semelhantes. O mandado de segurança foi impetrado contra a decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando à APC e à Unimed o restabelecimento do plano de saúde dos trabalhadores desligados da Associação Paranaense de Cultura no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 50 mil. O exame dos autos revela que a impetrante, a Associação Paranaense de Cultura, APC, garantiu a seus empregados, no ano de 1999, a possibilidade de adesão ao plano de saúde da Unimed Curitiba em condições mais vantajosas do que aquelas praticadas pelo mercado, obviamente em razão da natureza coletiva desse ajuste. Segundo as regras que foram contratadas, para os empregados aposentados ou dispensados sem justa causa que tivessem contribuído financeiramente para o plano de saúde enquanto ativos, a APC manteria a condição de usuário do plano após o rompimento dos contratos. Em 30 de setembro de 2016, diante da informação de cancelamento do referido plano, o sindicato da categoria ajuizou a ação matriz, postulando, inclusive com tutela de urgência, a declaração de nulidade da alteração contratual e a condenação das réis em danos moral e material. Nós estamos em sede mandamental e, por isso, não podemos exaurir a análise do direito posto nos autos da ação matriz. Nós também não podemos, segundo me parece, nesta sede mandamental, exaurir ou definir qual seria a interpretação mais adequada das cláusulas contratuais firmadas entre a impetrante e a operadora do plano de saúde, precisamente as cláusulas 28ª, 30ª e 74ª, parágrafo 1º. Ocorre que a jurisprudência desta Corte, invocando o artigo 468 da CLT, consolidou-se no sentido de que a oferta de plano de saúde aos empregados aposentados e, por extensão, aos demitidos, quer por norma coletiva, quer por regulamento interno, quer ainda por previsão em edital de privatização, é vantagem que se incorpora aos contratos de trabalho nos exatos limites em que ajustada, passando a compor o patrimônio jurídico dos trabalhadores.
e, nesse sentido, não pode ser suprimida sem afronta ao princípio da inalterabilidade contratual in pejus, prevista no artigo 468 da CLT. É bem verdade que, nos autos da ação matriz, são inúmeros os questionamentos de natureza jurídica que foram produzidos e que alcançam desde a incompetência material dessa Justiça do Trabalho em face da natureza consumerista da relação estabelecida, a aspectos diversos vinculados, inclusive, à incompetência material também decorrente de uma vantagem pós-contratual, ou seja, uma vantagem contratual cuja eficácia teria sido postergada para um instante subsequente à dissolução do contrato. O exame dos autos revela que a só circunstância de a impetrante não ter violado as normas jurídicas aplicáveis, igualmente não se mostra suficiente para autorizar a suspensão da ordem judicial questionada neste mandado de segurança. Não se discute o descumprimento das normas alusivas aos planos de saúde ou mesmo da Resolução Normativa 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também não parece aceitável o argumento de que a APC não possui condições materiais para cumprimento da determinação imposta na decisão interlocutória combatida. Ainda que não seja a APC uma operadora de plano de saúde, o que se discute no caso dos autos, precisamente, diz com a preservação da eficácia do contrato por ela celebrado junto aos seus empregados, que atualmente se encontram na condição de aposentados ou desligados. A extensão e juridicidade do direito postulado, ou mesmo os embaraços eventuais decorrentes da inserção da empresa operadora do plano de saúde no polo passivo da ação matriz, devem ser suscitados e resolvidos naqueles autos. Diante dos limites da cognição possível a este órgão nesta sede mandamental, firma-se, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a compreensão de que a decisão interlocutória combatida deve, sim, ser cumprida pelas duas entidades reclamadas nos autos da ação matriz, signatárias, ambas, do negócio jurídico que dá origem à disputa sediada naqueles autos. É evidente que nenhuma delas poderá, de forma isolada, restabelecer o contrato de prestação de serviços antes pactuado e rescindido. Não entro, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, no debate em torno da incompetência material, e aqui faço um elogio ao doutor Ney, ilustre advogado, que de forma bastante objetiva, talvez ainda com espírito de magistrado, limitou o conteúdo da impugnação recursal ao exato núcleo relevante da disputa travada nos autos da ação matriz. Na verdade, são dois os núcleos. Um primeiro é esse que diz, com a presença dos elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipatória, probabilidade do direito e risco de demora, e o segundo, que aqui, com a máxima vênia, me parece prosperar o inconformismo, que diz com a obrigação de fazer que foi imposta e com a astreinte que foi arbitrada. Nas razões do recurso, há uma pretensão sucessiva de revisão do prazo e da multa que foram arbitrados para a hipótese de descumprimento da decisão interlocutória de antecipação combatida. Como nós sabemos, há uma larga confusão conceitual na jurisprudência, que se reflete igualmente na doutrina, acerca das ações coletivas. Nós temos reclamações trabalhistas movidas por sindicatos na condição de substituto processual e temos ações civis coletivas movidas por esses mesmos sindicatos buscando a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos. A depender da categoria em que nós enquadramos essas ações, as consequências processuais são distintas naquilo que diz com a imposição das astreintes. E isso porque, se considera que se trata de uma ação civil coletiva, é possível que a multa seja exigida de forma antecipada, na linha do parágrafo 3º do artigo 537 do Código de 2015. E é por isso, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, que me parece que esta singularidade excepciona o caso presente da incidência da OJ 92 desta Corte, na medida em que, se nós compreendermos que se trata de uma ação coletiva, a multa é exigível. Se entendermos que não, ela seria postergada para um instante subsequente. E é por isso, presidente, que diante da relevância, da complexidade da controvérsia,
penso razoável ampliar o prazo para cumprimento da decisão judicial para 30 dias com multa diária de R$ 5.000. E, nesse sentido, estou propondo ao colegiado o conhecimento e o provimento parcial do recurso, retificando, em relação à multa, valor e prazo, os critérios definidos pelo ilustre juízo monocrático. É o voto, presidente. Doutor Ney. Senhor presidente, senhores ministros, senhora representante do Ministério Público, peço licença, presidente, para cumprimentar de modo especial o ministro Alexandre Ramos, porque é a primeira vez que sustento perante esta sessão com Sua Excelência compondo a bancada. Portanto, peço licença para um cumprimento especial. Senhor presidente, a matéria, como não poderia deixar de ser, foi exposta de maneira absolutamente precisa pelo eminente relator, ministro Douglas Alencar. Eu gostaria de fazer apenas 2 comentários. O primeiro é de que, de fato, esta questão posta perante a sessão, ela envolve, na origem, uma controvérsia complexa. E o ministro Alexandre Belmonte, no processo anterior, fez menção ao fato de que lá se desenvolve uma acirrada disputa e a produção da prova há de ser ampla, inclusive, com a realização de perícia, o que levaria à conclusão de que lá é a ambiência adequada para o desate de toda a controvérsia por meio de instrução probatória ampla e depois de sentença de mérito. O segundo ponto que eu gostaria de destacar ainda é o problema do cumprimento. De fato, se nós observarmos a questão, a ordem é dirigida para a APC, vincula a Unimed, mas a Unimed se nega ao cumprimento da decisão. E por razões do plano de vista jurídico, talvez compreensíveis, é que a Unimed entende que aí há uma relação de consumo que deve ser discutida na justiça comum. É por isso que ela reluta. Quero deixar claro, senhor presidente, que não há, de parte da recorrente, nenhuma intenção de prejuízo aos trabalhadores ativos ou aposentados. Tanto que ela procurou, quando houve o rompimento, e a Unimed se nega a recuperar este plano, houve um interesse da recorrente no sentido de aproximar os trabalhadores da Unimed para um plano que lhes fosse benéfico. E fez aquilo que era possível, aproximou, conseguiu dispensa de carência, o que ela não pode efetivamente, pelo menos neste momento processual, é a recuperação do plano. E isto vem sendo discutido, e Vossa Excelência, senhor presidente, participou desta discussão, porque houve um pedido de correição parcial, depois houve um agravo regimental contra o ato do corregedor, que foi julgado pelo órgão especial, e lá, naquele julgamento, já se dizia, e eu gostaria de destacar, se me permite, naquela oportunidade, em que o ministro João Oreste Dallazen, que ainda pertencia a este tribunal, disse de modo absolutamente claro que havia uma dificuldade, se não uma impossibilidade, de cumprimento da decisão, posto que cuidava-se de um cumprimento compartilhado e que haveria necessidade da participação da operadora de planos, e que a multa, naquela época já se discutiu isso, a multa era extremamente alta, extremamente severa, com prazo de cumprimento muito angustiado. Portanto, senhor presidente, o primeiro pedido que se faz é de que se exclua a multa por conta desses 2 argumentos, ou seja, de que é necessária a produção de prova no processo de conhecimento e que o cumprimento, no plano dos fatos, é difícil, se não impossível, de cumprimento, porquanto vincula a operadora de planos.
diante da solução apresentada pelo eminente ministro relator, que, de certa forma, atende parcialmente o pedido, é que se pede a esta sessão que haja uma decisão no sentido da exclusão total da multa, para que a discussão se centre no processo de conhecimento que está na vara, com audiência ainda para algum tempo, depois uma sentença para outro tempo e o recurso no tribunal para um tempo ainda mais longo. Mas, se assim não entender a sessão, que então seja mantido a compreensão que saiu da pena do eminente ministro relator, que, de certa forma, parcialmente atende, então, para que se amplie o prazo de cumprimento e para que se reduza a multa, para que a questão possa ser decidida num ambiente de absoluta possibilidade de produção de ampla prova e, ao final, se esta for a decisão de mérito, se for mantida, para que se viabilize o cumprimento. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Heloísa, com a palavra. Excelentíssimo ministro presidente, ministro relator, demais ministros dessa egregia sessão, colegas. De fato, o tema deste processo é um pouco diferente do anterior, e eu venho pedir pela manutenção do voto do relator, no sentido de realmente não se dar provimento ao pedido principal do recurso ordinário das reclamadas, porque, de fato, estamos aqui tratando de um compromisso assumido pela instituição de ensino perante os professores ou desligados e aposentados, compromisso esse que consta no processo vitalício e, de forma abrupta, houve a extinção do plano de saúde. Então, peço pela manutenção em todos os termos, conforme mencionado pelo ministro relator. Mas, em específico, eu venho pedir pela manutenção da multa imposta pelo regional. E assim eu faço porque a decisão da primeira instância ela foi muito clara de que a multa se imporia às duas reclamadas. E tanto a APC, quanto mais ainda a Unimed, tem porte econômico suficiente para poder suportar esta multa, mais ainda, condições de fazer cumprir a decisão liminar. Ainda que se entenda que a relação entre a Unimed e a APC seria uma relação de cunho civil, essa é uma discussão que, inclusive, já foi analisada pelo TST e se manteve o entendimento pela competência da Justiça do Trabalho, e, portanto, é a única forma de se tornar coercitivo o cumprimento de uma decisão que a Unimed ou a APC se negam a cumprir. Portanto, venho aqui pedir, com a devida vênia, ao excelentíssimo ministro relator, pela manutenção do valor da multa combinatória. Ministro Douglas, mais alguma consideração? Senhor presidente, de maneira breve, o caso é, de fato, delicado e sensível, e nós estamos cuidando de um direito relevante, que é o direito de acesso à saúde. É isso que justifica os posicionamentos antagônicos, radicalmente antagônicos, defendidos uma vez mais da tribuna. É evidente que os juízes devem lançar mão desses meios indiretos de coerção, no caso das astreintes, da multa, para forçar o devedor, ou, quando menos, aquele a quem se imputa a obrigação em sede de tutela provisória antecipatória, forçar ao cumprimento efetivo do que for estabelecido. E aqui nós temos obrigação contratual claríssima de garantir o acesso ao plano de saúde aos aposentados e desligados da APC. É bem verdade que a interpretação do contrato firmado entre a APC e a Unimed, ao qual aderiram esses trabalhadores, pode ensejar interpretações múltiplas, inclusive, eventualmente levando, doutora Heloísa, ao reconhecimento de que não haveria essa obrigação vitalícia ou perpétua, porque é da essência dessas relações consumeristas, especialmente relações de trato sucessivo, em que o reequilíbrio econômico-financeiro se faz necessário, que haja uma revisão periódica desses custos. Como, aliás, no caso do ministro Alexandre, o caso que Sua Excelência foi relator, ali a APC ofereceu a opção. Os empregados ativos poderiam manter-se vinculados ao plano originário com prestações majoradas, ou poderiam migrar para um outro plano com um âmbito territorial de cobertura mais reduzido. Essas condições não foram preservadas para os trabalhadores aposentados. Com a máxima vênia, simplesmente se cancelou, se descumpriu uma cláusula contratual que sugere a efetiva
existência de uma obrigação cuja eficácia será diferida, sentida, executada após a dissolução dos contratos. Então, com a máxima vênia, não me parece possível reverter a decisão antecipatória e muito menos excluir a multa. E talvez, presidente, reafirmando aquela noção de que a virtude está no meio, nem os 50, nem nada. 5 mil me parece um valor razoável para que a ordem judicial seja efetivamente cumprida. E eu só finalizo chamando a atenção para a circunstância de que a Unimed é parte, é litisconsorte passivo necessário, e não recorreu, não há notícia efetiva de recusa da Unimed ao cumprimento da decisão judicial. E, nesse aspecto, nós poderíamos até discutir em que medida a APC teria legitimidade para defender os interesses da Unimed. E mais, todos esses prejuízos eventualmente sentidos na relação Unimed-APC em razão do eventual desequilíbrio econômico-financeiro deverão ser suportados pela própria APC, que é a empregadora, que é quem ofereceu, que é quem assumiu, pelo menos em sede de cognição inicial, a responsabilidade por garantir aos trabalhadores o acesso à saúde. Cuida-se de um bem valiosíssimo, especialmente num país como o nosso, em que as esferas públicas, em todos os níveis federativos, não conseguem oferecer, lamentavelmente, serviços de saúde com um padrão mínimo de qualidade, e que justifica, então, a decisão interlocutória de antecipação, que merece, a meu sentir, ser ratificada, presidente. Com isso, eu peço vênia para manter o voto. Senhores ministros, alguma divergência? Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, não é propriamente divergência, era uma ponderação que eu iria fazer ao ministro Douglas. O ministro Douglas tocou exatamente naquele processo em que nós decidimos, em que foi dada aos trabalhadores a opção de optar por uma majoração num determinado plano ou uma outra solução. Aqui a hipótese não é essa. Aqui a hipótese é que o empregado simplesmente foi desligado do plano, o inativo. Mas eu penso que nós nos deparamos com uma dificuldade, ainda que a Unimed conste no polo passivo. Eu tenho a impressão, ministro Douglas, que talvez fosse o caso, seguindo aquela mesma linha do processo anterior, ainda que o problema fosse ali relacionado à opção, da reinserção no mesmo plano vigente para os ativos, senão vai haver realmente uma dificuldade. Hoje em dia existe um plano que atende os trabalhadores ativos. Então, eu tenho a impressão que agora, para que essa execução se torne viável, estou falando de execução no sentido de concretização da decisão, eu penso que seria o caso de reinserção no mesmo plano vigente atualmente para os ativos. Eu acho que isso viabilizaria, porque como é que vai fazer reinserção num plano que não existe mais? Apenas para um determinado trabalhador inativo aqui que está, ou esses envolvidos? Essa é uma questão. A segunda ponderação é no sentido de que nós temos feito a ressalva, se eu não me engano, no sentido de que a manutenção em plano seja uma manutenção em plano corporativo, para que esse trabalhador excluído não venha a ser incluído num plano individual, que geralmente é mais oneroso. Quanto à questão da multa das astrentes, eu concordo que as decisões judiciais elas precisam ser valorizadas, etc., mas eu fiz aqui um cálculo por baixo. Esse processo é de 2016. Ele chegou ao TST em 2017. Nós estamos em abril de 2018. Com a redução, ou ainda com a redução, multiplicando por 30 dias, ou seja, um mês de multa, chega a 150 mil. Imagina quanto é que não vai dar de multa desde aquela decisão até hoje. Vai ser um valor realmente surpreendente a título de multa diária, mesmo ampliando esse prazo para 30 dias. Não seria o caso de encontrarmos uma solução que pudesse, não sei, que pudesse amenizar um pouco essa questão, que, bem ou mal, no processo originário, decorre de uma questão controvertida? Ministro Douglas. Senhor presidente, em primeiro lugar,
louvo as ponderações do ministro Alexandre, mas me parece que a proposta de Sua Excelência, no sentido de estender aos aposentados o critério que foi adotado para os ativos, deveria ser levado em consideração pelas partes aqui representadas por seus advogados. Me pareceu que o ministro Alexandre já sugere uma proposta de conciliação que deveria, de fato, ser considerada. E, nesta proposta de conciliação, quem sabe a própria multa igualmente pudesse ser levada em consideração. Mas impor, neste julgamento, o mesmo critério me parece suplantar os limites da lide originária e do próprio alcance da cognição que nós temos nesta sede mandamental, que é precisamente aferir se o cancelamento é lícito ou não é lícito à luz do artigo 468 da CLT. Fundamentalmente, do ponto de vista jurídico, eu identificaria essas dificuldades, embora considere que o critério eleito para os trabalhadores ativos deveria igualmente ser preservado para os inativos, independentemente da juridicidade desta escolha, porque, volto a frisar, reajuste de plano de saúde é algo natural, algo que deve acontecer, porque nós todos sabemos que existe um processo inflacionário e essa reacomodação, esse reequilíbrio sempre se faz necessário. Agora, em relação ao valor da multa, ministro Alexandre, de fato, a ordem judicial foi expedida em 2016, o mandado de segurança, aliás, em 2015, né? O mandado de segurança vem tramitando desde então, e as partes, aliás, perdão, é 2016, realmente, e as partes, se resistem ao cumprimento da decisão, o fazem de forma consciente, sabendo da exata extensão dos efeitos que decorrem desta escolha. Então, o que eu procurei, até levando em consideração o que Vossa Excelência ponderou, longo prazo, a dificuldade, o conteúdo jurídico dos questionamentos, foi estabelecer, quem sabe, um valor menos substancioso que, embora pudesse igualmente compensar e preservar essa coerção indireta para que os sujeitos passivos, enfim, se curvassem à ordem judicial e cumprissem o que lhes fora determinado. Eu pediria vênia para manter o voto, mas não vejo como mudar. Mas eu louvo, agradeço as ponderações do ministro Alexandre. Ministro Alexandre, Vossa Excelência está esclarecido, acompanha o relator? Eu estou esclarecido, senhor presidente. Eu vou pedir vênia ao ministro Doug, vou pedir vista regimental. Quem sabe até os advogados, nesse meio tempo, cheguem a uma composição. Perfeito. Senhor presidente? Pois não, ministro Alexandre Ramos. Só uma colocação. Eu tinha separado também aqui uma preocupação em relação, não à questão de fundo da obrigação, mas em relação ao cumprimento. E aí eu me associo, em parte, aqui às preocupações do ministro Alexandre Agra, porque, de fato, se estabeleceu uma multa diária. Sem uma limitação temporal, isso, às vezes, no final das contas, ou suplanta o conteúdo econômico da obrigação principal, o que o Código Civil, inclusive, limita, e muitas vezes torna tão onerosa a multa que acaba impedindo o próprio cumprimento da obrigação principal. E aqui a gente não está diante de um caso em que a obrigação pode ser exercida exclusivamente por uma das partes, ou seja, a manutenção do plano pressupõe um ajuste contratual entre o empregador, que em cognição sumária tem essa obrigação, mas ele não é um agente de saúde, não é um plano de saúde. Então, ele depende da Unimed para desincumbir-se dessa obrigação. E daí resulta a dificuldade no cumprimento, porque os interesses são divergentes. Muitas vezes o empregador tem a intenção e a obrigação, mas não consegue fazer de per si, porque depende do plano de saúde para efetivar essa obrigação. Então, eu faço uma sugestão, esperando para votar à vista do ministro Alexandre Agra, mas fazendo um registro de que eu tenho uma proposta, de me alinhar, primeiro, a uma limitação da multa, e aí podemos pensar num valor que seja suficientemente oneroso para impor a conduta alinhada com a norma, mas que também seja possível e não crie depois, na execução do processo matriz, algo disforme.
talvez uma limitação de 500 ou 1 milhão para cada parte obrigada nesse aspecto. E quanto ao valor da multa, me parece que é absolutamente factível, e então me alinho nas demais questões ao voto do eminente relator. Só para constar essa preocupação, presidente. Obrigado. Pois não. Então, Ministro Alexandre, alguma observação? Notas degravadas, sim, vou precisar. Então, após o voto do relator, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra. Sustentaram o doutor Ney José de Freitas e doutora Heloísa Helena Vimão Perdigão, notas degravadas a todos os senhores ministros da subseção 2. Assim se decide. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1103, dígito 75, de 2017, em que são partes Humberto Pereira da Cruz Cardoso e Expresso Vitória do Xingu, LTDA e outros. Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui trata-se de mandado de segurança em face do ato coator que determinou a inclusão de sócio das reclamadas no polo passivo da execução. O direito processual prevê, para fins de impugnação do ato tido como coator, a apresentação da medida judicial própria, quais sejam embargos à execução ou agravo de petição. É o artigo 897, letra A da CLT. Eu trago vários precedentes, senhor presidente, e em benefício do tempo e em homenagem ao tempo, eu vou apenas à conclusão e, se houver necessidade, eu darei maiores esclarecimentos. O voto, senhor presidente, diante dos precedentes desta subseção, segue no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutora Adriana. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima representante do Ministério Público, excelentíssimos ministros, obrigada pela atenção antecipadamente. Já estive aqui em questão similar. Como boa brasileira, não desistirei jamais. Vamos aos fatos. Nesse caso, trata-se de um mandado de segurança que tem por objeto a discussão da seguinte questão exclusivamente de direito: inclusão de sócio cotista de pessoa jurídica sem a instauração do incidente da personalidade jurídica, como determina em primeiro, o Código de Processo Civil, depois a Instrução Normativa 39 deste TST e, mais recentemente, a própria CLT. O mandado de segurança foi impetrado contra a decisão em exceção de pré-executividade, que indeferiu a implicação desse artigo que acabo de mencionar. O nobre relator, no juízo de origem, deferiu a inicial, entendendo que a exceção de pré-executividade é passível de recurso diferido. Todavia, a jurisprudência desse TST admite, em caráter excepcional, o mandado de segurança contra decisão passível de recurso com efeito diferido, quando o diferimento puder causar prejuízo à parte. É o que ocorre exatamente nesse caso, excelências. O valor da execução é de mais de R$170 mil. E não é razoável que se exija aqui da pessoa física do sócio a garantia do juízo a fim de simplesmente ter apreciado pelo tribunal uma questão que é prejudicial, que é a sua própria inclusão na execução. Assim, caso não seja aceito o mandado de segurança, logicamente que a pessoa física terá que apresentar os embargos à execução e somente após interpor o agravo de petição
enfrentando a admissibilidade do recurso de revista, para poder ter o pronunciamento do tribunal quanto à nulidade da sua inclusão no processo em vista da ausência de a instauração do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Encontramos aí, excelências, o ato judicial ilegal e arbitrário que entendemos merece ser atacado via DCMS. A questão aqui é garantir à parte, que é uma pessoa física, o direito de, enquanto sócio cotista, vir eventualmente a ser incluído num processo apenas por meio da instauração do competente incidente, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual já conhecemos bastante e foi largamente debatido, tanto quando da edição do novo Código de Processo Civil e agora também posteriormente. E também incluído na Instrução Normativa 39 desse TST. Lembro e ressalvo que o impetrante é uma pessoa física e não exerce atividade empresarial em nome próprio. Portanto, é apenas um sócio cotista. Muito obrigada. Doutora Érica. Excelência, se não houver divergência, eu registro. Se houver divergência, eu me manifestaria. Senhores ministros, alguma divergência? Senhor presidente. Ministro Alexandre Agra. Desculpa, não estou querendo ser... Dou a palavra à ilustre advogada? É melhor. Doutora Érica, por favor. Senhor presidente, após a sustentação, gostaria de... Pois não. Doutora Érica, melhor vossa senhoria usar a palavra. Senhor presidente, com poderes nos autos por uma das recorridas, senhor relator, ilustres ministros, ilustres representantes do Ministério Público. Entende aqui, excelências, que estamos em sede de mandado de segurança, com cabimento restrito e estrito, há de se ter direito líquido e certo e a ausência de recurso cabível. Não obstante a situação oral da colega e a situação dos autos, o fato é que a legislação processual e o ritmo do sistema jurídico, ele impõe e nos traz, de um lado, observâncias aos recursos cabíveis e, de outro, também a efetividade do processo, também para o exequente, para o trabalhador, para os trabalhadores que estão aqui figurando no polo passivo, aqui neste momento, e são exequentes da reclamação trabalhista e que já se arrasta há muito tempo para que haja, então, a execução do seu crédito transitado em julgado. Excelências, invoco a aplicação da jurisprudência dessa Egrégia Corte, que reiteradamente é aplicada em situações como esta. Aqui houve rejeição da exceção de pré-executividade, cabe recurso, é possível se discutir, é viável que haja agravo de petição ao tribunal. Ora, excelências, se em sede de execução o artigo 896 da CLT ele é mais restritivo, e se é direito da parte, ele o terá assegurado, porque certamente haverá, se for o caso, possível violação, inclusive, constitucional, que abra discussão para o TST. Mas, excelências, a parte aqui sequer foi ao tribunal, ainda em recurso próprio, que, no caso, seria o agravo de petição, para discutir se cabe, se não cabe, se seria o caso, qual seria a hipótese que se inseriria a hipótese dos autos e que ele defende como prejudicado. Então, excelências, pede-se, em nome dos recorridos, a manutenção do entendimento, que simplesmente vá ao recurso cabível, que, na hipótese de embargo de execução, e o agravo de petição que lhe cabe. E, se ainda assim houver prejuízo, pode-se alçar ao Tribunal Superior do Trabalho mediante recurso de revista em sede de execução, se houver violação constitucional. Esse é o sistema jurídico, este é o processo do trabalho. Portanto, excelências, pede-se a manutenção do voto do eminente ministro relator
e pede-se a aplicação na hipótese da OJ 92 dessa egrégia SBDI 2, como se manteve já em vários julgamentos dessa colenda da Corte, pelo desprovimento do mandado de segurança. Ministro Manuel, relator, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Como eu falei no início, o direito processual, ele prevê, para fins de impugnação do ato tido como coator, a apresentação de medida judicial própria, quais sejam embargos à execução ou agravo de petição. Isso está na CLT, o artigo 897, letra A. Assim, a jurisprudência desta SDI 2, consubstanciada na orientação jurisprudencial 92, está orientada no sentido de que, aspas, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito deferido. Fecho aspas. Idêntica interpretação, senhor presidente, também se verifica na súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência tem um papel significativo de gestão processual. No combate à morosidade da justiça, ela dá vida à letra fria dos diplomas normativos, porque, através da uniformização das decisões, o judiciário torna efetivo o princípio da igualdade perante a lei. E, sobre essa igualdade perante a lei, senhor presidente, eu trago os precedentes e começo pelo ministro Alexandre Agra, no RO 1013, dígito 67. Foi publicado em 16 de março deste ano. Trago outra do ministro Douglas Alencar Rodrigues, publicada também no dia 2 de março de 2018, da ministra Delaide Miranda Arantes, publicada em 7 de dezembro de 2017, da ministra Maria Helena Malma, publicada em 31 de março de 2017, do ministro Vieira de Melo Filho, publicado em 18 de agosto de 2016, e do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, publicada em 21 de novembro de 2014, e outra, menos importante talvez, da minha relatoria, publicada em 17 de outubro de 2014. É com esses fundamentos, com esses precedentes, senhor presidente, que eu vou manter meu voto. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, o ministro Manuel, como sempre, traz um voto brilhantemente fundamentado e sempre procurando preservar a nossa jurisprudência. O ministro Douglas já havia manifestado preocupação a respeito desse tipo de questão. Eu já até havia me posicionado de forma contrária. E até tenho realmente aquele pensamento de preservação da OJ 92. Neste caso aqui, me parece, no entanto, que nós estamos diante de algumas peculiaridades. A própria decisão regional registra que não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quem está postulando aqui, na verdade, é uma pessoa física. Embora se fale de grupo econômico, e realmente tem várias empresas que estão aqui arroladas, no meio desse grupo econômico, porque haveria uma comunhão de sócios que integrariam várias dessas empresas, pegou-se um determinado sócio, resolveu-se, então, executar esse sócio sem instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E me parece que é com relação a isso que justamente a parte se insurge.
essa insurgência da parte, que não foi observado o devido processo legal a fim de que se prosseguisse desta maneira. Eu, sinceramente, senhor presidente, diante dessas peculiaridades, eu tenho aqui algumas dúvidas se seria realmente, se esse caso em especial, por essa razão, ele se identificaria com aquelas outras decisões pretéritas. Por essa razão, senhor presidente, eu peço vista regimental e com notas degravadas pedindo vênia ao ministro Emanuel, apenas para verificar esse aspecto, ministro Emanuel, do fato de que aqui, na verdade, trata-se de uma pessoa física que está se insurgindo contra o fato de que teria sido arrolada no processo sem provas suficientes que pudessem demonstrar a necessidade ou a pertinência de sua participação no polo ativo, polo passivo como executado. Eu fiquei apenas, ministro Agra, no campo processual. O campo processual e os precedentes dessa sessão, que tem sido discutido quase que a cada sessão, nós pegamos processos semelhantes e nós voltamos à discussão, mas eu estou aberto a mudar a jurisprudência, a cancelar a súmula e começar tudo outra vez. Não é o caso, não. Aberto. Seus ministros, por favor, palavra pela ordem, tá bem? Pois não, ministro Alexandre. Desculpa, senhor presidente, eu apenas ponderar, não é o caso de mudar a jurisprudência, nada. Pelo contrário, eu estou justamente falando que eu tenho votado nesse sentido. E a minha intenção, lógico, evidentemente, como a de todos nós, é de preservar a jurisprudência. Eu estou destacando que, neste processo, haveria uma particularidade em que talvez não fosse o caso de se aplicar a OJ número 92. Perfeito, apenas nós isso. Compreendemos. Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, até em benefício do tempo, o ministro Agra tocou na questão muito relevante que diz com a identificação de situações excepcionais que possam justificar o cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento da sentença. É interessante observar que o sistema de recorribilidade ou de impugnabilidade autônoma às interlocutórias no processo de trabalho é muito singular. E nós temos a súmula 414, que, inclusive, prevê a própria admissão do mandado de segurança contra as decisões que antecipam ou indeferem liminares ou tutelas provisórias. Mas nós temos também decisões da própria subseção que, à vista de especificidades, de singularidades de cada caso concreto, nós afastamos a OJ 92 porque a parte não tem nenhuma outra via idônea capaz de evitar a lesão ao seu patrimônio. E eu poderia citar aqui o exemplo da própria OJ 153, desta subseção, que admite não apenas o cabimento do mandado de segurança, como a própria resolução da questão incidente vinculada à penhorabilidade ou não de salários, proventos, receitas, etc., fruto do trabalho daqueles que são executados na Justiça do Trabalho. Agora, a questão relativa à instauração do IDPJ, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclusive é objeto da Lei 13.467, de 2017, foi tratada na Instrução Normativa 39. Nós temos a previsão legal no artigo 6º da IN 39 do agravo de petição contra a decisão que resolve o incidente. Mas, como disse o ministro Agra, há aqui aparente subversão ao devido processo legal com o sentido que este tribunal lhe confere. Ou seja, nós podemos redirecionar atos de apreensão ao patrimônio dos sócios? Podemos, sim, mas respeite-se o devido processo legal, o contraditório prévio e a ampla defesa. Algumas semanas atrás eu fiquei vencido, presidente, num caso semelhante, e o meu fundamento, naquele caso, foi o de que a decisão que havia determinado o redirecionamento dos atos de apreensão sequer tinha fundamentação. Violou-se, portanto, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E, de fato, a estabilidade da jurisprudência é um valor expressivo, relevante. O novo Código de Processo Civil diz que os tribunais devem mantê-la, a jurisprudência, íntegra, estável e coerente, mas isso não pode significar também uma camisa de força para que nós possamos, em cada caso concreto, definir se cabe ou se não cabe o mandado de segurança. Eu faço essas considerações apenas para registro em notas, presidente, porque esse debate precisa ser retomado, até para fazer
prevalecer a diretriz desta Corte na Instrução Normativa 39. Eu quero pedir licença para fazer algumas breves considerações também, porque acho que essa questão é extremamente importante. Ao tempo que assumi a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recebi uma consulta da ANAMATRA a respeito dos efeitos, das consequências da Instrução Normativa número 39. Todos sabem que a ANAMATRA entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que me parece que até hoje está pendente no Supremo Tribunal Federal, exatamente contra a Instrução Normativa 39, o argumento de que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia normatizar compulsoriamente uma aplicação do Código de Processo Civil. Respondemos à consulta dizendo o seguinte: de fato, a intenção da Instrução Normativa não foi lhe dar um efeito compulsório, obrigatório, mas sim dar um norte, uma orientação para os juízes, porque, como se trata de matéria processual, o seu descumprimento importará a longo prazo na declaração da nulidade do processo, com o retorno dos autos ao próprio juiz de primeiro grau. Então, dissemos, olha, não, o descumprimento da Instrução Normativa 39 não acarreta tumulto processual para efeito de correição parcial e não pode ser utilizado como argumento para abertura de PAD contra o juiz. Mas é recomendável que os magistrados observem a instrução exatamente para evitar a nulidade do processo. E, evidentemente, o seu descumprimento poderá ser, de certo modo, aferido e acertado a partir das regras processuais próprias. O que nós temos neste caso? E a jurisprudência referida pelo ministro Emanuel, eu penso que não macula este caso, porque ali se refere às hipóteses e que nós estaríamos rediscutindo o próprio mérito da questão. Nós não podemos, aqui em mandado de segurança, verificar se a decisão que desconsiderou a pessoa jurídica e atraiu o sócio para dentro da execução, se ela foi acertada ou não. Esta matéria tem que ser objeto de recurso. Os precedentes do ministro Emanuel são rigorosamente nesta linha. A questão que fica é se o magistrado descumpre a Instrução Normativa 39 do TST, flagrantemente, não observa o devido processo legal. Será que este ato passivo de nulidade, em última análise, esta questão poderia chegar ao TST pela via recursal adequada e os TST anular todo o processo porque foi descumprida a regra da Instrução Normativa 39. É possível que isso aconteça? Penso que é possível, está dentro do campo das possibilidades. Então, a questão é, será que é recomendável todo esse esforço para se chegar a uma solução que poderia, em tese, ser resolvida através de mandado de segurança? Então, na verdade, o mandado de segurança não estaria para discutir o mérito da decisão, mas estaria para discutir a observância da Instrução Normativa 39. Não é? O devido processo legal, exatamente no alinhamento proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não estou respondendo as questões, estou colocando as questões, mas apenas eu quis fazer esta colocação para preservar a jurisprudência citada pelo ministro Emanuel.
Nós não estamos revendo jurisprudência. A jurisprudência referida da STI2 se refere à discussão de mérito, que, a meu juízo, nós não podemos fazer através de mandado de segurança. Mas aqui a questão é outra. É o descumprimento da Instituição Normativa 39. É saber se nós podemos determinar o seu cumprimento através de mandado de segurança ou devemos determinar que a parte use de todos os meios recursais necessários para que esse processo chegue ao TST e o TST diga se foi ou não foi cumprido. Então, essas colocações eu estou fazendo para efeito também de notas degravadas do ministro Alexandre Agra. Está bem? Obrigado, senhor presidente. Então, estou e proclamo que... Também peço nota, senhor presidente. Eu determinarei notas a todos os ministros da STI2, inclusive aos ausentes. E proclamo que, após o voto do relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, sustentaram a doutora Adriana Mendonça Silva Moura e a doutora Érica Denegre. Notas degravadas a todos os ministros da subseção 2, inclusive aos ministros ausentes nessa sessão. Vamos ao próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1221, dígito 51, de 2017, em que são partes Humberto Pereira da Cruz Cardoso e Expresso Vitória do Xingu LTDA e outros. Eu indago do senhor ministro se é a mesma matéria, mesma questão, ministro Emanuel, e a mesma solução, não é? Senhores advogados, posso reportar a sustentação do processo anterior? Sim, excelência. E proclamar o mesmo resultado, está bem? Sim. Então, após o voto do relator, no sentido de conhecer do recurso e negar o provimento, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, doutoras Adriana Mendonça Silva Moura e Érica Farias de Negres reportam a sustentação proferida no processo 1103 de 2017. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1.012, dígito 14 de 2016, em que são partes Oceânica Engenharia e Consultoria LTDA e Tiago Costa Soares. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança contra ato coator consubstanciado na determinação de reintegração de membro de CIPA. O egrégio Tribunal Regional, ao denegar a segurança pleiteada na ação mandamental, registrou que não fora constatada a urgência alegada, e ele, para isso, se baseou no fato de que a verificação da nulidade ou não da dispensa do litisconsorte, membro da CIPA, por justa causa, deve ser feita na fase de conhecimento, onde essas questões serão discutidas com profundidade. Além disso, aquela egrégia corte levou em consideração os termos da orientação jurisprudencial número 142 desta subseção, e levando em conta a necessária dilação probatória para averiguação da pretensão de modificação da decisão antecipada de reintegração do litisconsorte, constata-se que inexiste prova da possível abusividade do ato ou de perigo da demora na solução da lide. Ademais, a plausibilidade do direito de manutenção no emprego até a decisão definitiva tem respaldo não apenas na orientação jurisprudencial já citada, número 142, mas também na de número 64 desta egrégia subseção. O mandado de segurança, ele demanda sempre um direito evidente. No direito americano, em vez de se falar em prova, fala-se em evidência, né? É mais ou menos isso que acontece aqui. Tem que estar evidenciado através da prova, de forma que isso demonstre que a parte possui o direito líquido certo, ou líquido aqui no caso, para postular
o que pretende. Nesse caso, eu conheço, então, do recurso ordinário, mas, no mérito, nego-lhe provimento pelas razões já apontadas. Doutor Francisco. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de requerer a juntada de subestabelecimento, Deferido. declarando a sua autenticidade nos termos do artigo 830 da CLT. Gostaria de fazer breve uso da palavra em nome da recorrente. Senhores ministros, egregia subseção, ilustre representante do Ministério Público, vou fazer aqui um detalhe, trazer um detalhe à tona aqui nesse caso, que é bem relevante, e vou justificar aqui a minha vinda à tribuna para trazer essa consideração, porque, no caso aqui, a decisão de primeiro grau, tida como ato coator, ela se baseou em um fundamento único, né, que foi a necessidade de ajuizamento de inquérito para apuração da falta grave de membro de CIPA, para que houvesse a dispensa por justa causa do empregado. É uma reclamação trabalhista em que o empregado pretendeu, né, a discutir a justa causa que lhe foi aplicada. E, ao pretender a discussão sobre a aplicação da justa causa, requereu a tutela antecipada que foi deferida com esse fundamento. Então, Excelências, a jurisprudência do tribunal aqui já é pacífica, no sentido de que prescinde de ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave a dispensa por justa causa de empregado membro de CIPA. Inclusive, há no mandado de segurança uma tese também de que isso sequer foi alegado como causa de pedir na reclamação trabalhista. Então, com essas breves considerações, requer o provimento do recurso ordinário, porque contrário ao entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido da necessidade de ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave de empregado membro de CIPA, que foi dispensado, frise-se, por justa causa. Conforme os termos do artigo 165, não há nessa necessidade. Então, com essas breves considerações, senhores ministros, requer o provimento com todas as venhas ao voto do eminente relator. Muito obrigado. Ministro Alexandre. Senhor presidente, o doutor advogado, apesar das breves palavras, ele tocou num ponto realmente importante, em que, no sentido de que a fundamentação única da decisão regional teria sido a ausência de prévio inquérito para apuração de falta grave. Eu realmente não tinha me detido neste ponto, até porque a parte que transcrevo da decisão regional não aborda esse assunto. Se realmente a fundamentação única foi essa ausência de prévio inquérito, isso não seria motivo por si só para a finalidade. Poderia ser motivo o fato dele ser integrante da CIPA e, por isso, ele ter a chamada garantia provisória do emprego. E não poderia ser dispensado por falta de motivação adequada. Isso sim. Agora, como fundamento a ausência de inquérito, isso seria realmente uma fundamentação absolutamente impertinente. Eu não tenho elementos agora para poder verificar essa questão, e, nesse caso, eu peço vênia aos colegas e adio este processo, senhor presidente, para a próxima sessão. Pois não. A fim de verificar esse aspecto, peço notas degravadas. Então, adiado a pedido do relator, após a sustentação oral do Dr. Francisco de Assis Brito Vaz, notas degravadas ao relator. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.743, dígito 10 de 2014, em que são partes Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, Previ e Banco do Brasil, S.A. e outro. Com a palavra o relator.
Senhor presidente, senhoras, senhores ministros, me parece que a sustentação é pelo recorrido, o voto está disponibilizado no sistema, 2 são os temas debatidos, inicialmente preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade do recurso, eu conheço, e quanto ao mérito, presidente, eu estou votando pelo desprovimento em relação aos 2 questionamentos. O primeiro vinculado à configuração da decadência para a propositura da ação rescisória, e o segundo, que diz respeito à possibilidade de condenação em honorários advocatícios por mera sucumbência. Se houver necessidade, eu faço esclarecimento adicional. Doutor Ricardo, só o registro da tribuna. Só o registro, excelência. Requer juntado de subestabelecimento. Deferida juntado de subestabelecimento. Senhores ministros, algum destaque? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Ricardo Quintas Carneiro. Obrigado, excelência. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.047, dígito 35 de 2013, em que são partes Elison José Ferreira de Andrade e outras, e consórcio Sossego e outro. Está inscrito o doutor Antônio Cândido Barra Monteiro de Brito. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 1973, artigo 485, incisos 3 e 8 do Código de Processo Civil, referido e legitimidade passiva de advogado da parte no processo matriz para figurar no polo passivo da ação rescisória. Essa matéria, senhor presidente, não é uma matéria que venha pela primeira vez aqui, né, nesta SDI 2. Eu trago no meu voto precedentes e conheço dos recursos ordinários do autor, do terceiro e do quarto réus, e dou provimento aos recursos ordinários do terceiro e do quarto réus, André Luiz e Elison José Ferreira, para, em relação a eles, extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva de causa, na forma do artigo 267, inciso 6, do Código de Processo Civil de 1973, rejeitando o requerimento de condenação do autor em multa por litigância de má-fé e indenização por assédio processual e, em consequência, julgar prejudicado o recurso ordinário do autor, inalteradas as custas processuais e indevidos os honorários advocatícios, é o meu voto. Por hora, só o registro, né, doutor Antônio? Só o registro da presença, excelência. Senhores ministros, ministro Douglas. Senhor presidente, essa matéria, como disse a eminente relatora, não é nova. Eu já disponibilizei no sistema o voto dissonante, que provavelmente será o voto vencido. Mas eu reafirmo, senhor presidente, a minha convicção de que, em razão das singularidades deste caso, um caso rumoroso, um caso gravíssimo, que houve, inclusive, apuração da Polícia Federal daquilo que foi produzido em mais de 80 ações trabalhistas simuladas por parte dos próprios advogados, que simularam, fraudaram, inclusive, a assinatura nas procurações. Eu reafirmo a gravidade desse caso e submeto ao colegiado a questão, talvez, presidente, até em respeito à noção de colegialidade, o meu inconformismo é um voto vencido, cuja juntada requeiro. Ministro Douglas, quando essa matéria foi discutida, eu abri divergência, fiquei vencido com Vossa Excelência, exatamente na linha do voto que Vossa Excelência está agora encaminhando. Essa matéria foi amplamente discutida, e firmou-se jurisprudência nessa linha. Então, eu vou acompanhar o relator, mas com ressalva de entendimento em respeito à colegialidade. E consigno, então, que é por maioria vencido. Senhor presidente, diante das considerações de Vossas Excelências, do ministro relator e também de Vossa Excelência, eu vou pedir vista regimental. Então, doutor Antônio, com a palavra, por favor. Eu reafirmo, se Vossa Excelência me permitir, assim, com muita tranquilidade, que o voto da ministra Adelaide, ele se sustenta na jurisprudência da Corte.
a segurança jurídica ela há de permear as decisões deste colegiado. Me recordo, se não me falhar a memória, que pelo menos 8 ou 10 decisões foram tomadas por essa Igreja SDI na mesma linha explicitada pela ministra Adelaide. E, no detalhe, me preocupa, com todas as vênias, uma possibilidade de que esse entendimento venha a ser alterado. Seja porque os recorrentes entendem que realmente não são partes legítimas para figurar na lide, seja porque a segurança jurídica das decisões da Corte, e não tendo havido qualquer outra circunstância modificatória passível de entendimento diverso, deve, assim, permanecer. Na realidade, é sempre bom retornar à SDI, e justamente foi esse o pensamento que transmiti aos meus constituintes, dizendo que sempre é importante vir à SDI para aprender, como aprendi ainda há pouco nos julgamentos anteriores. No particular, me parece que os precedentes do ministro Levenhagen, do ministro Bresciani, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, do próprio ministro Douglas, de Vossa Excelência, que na época do julgamento divergiu, e são muito contundentes no sentido de afastar a legitimidade passiva dos réus, porque, efetivamente, como advogados, não participaram da lide. Advogados têm regramento próprio para ser fiscalizados. E, mais ainda, nesse caso específico, não me parece que tenha se alterado a condição deles de meros e singelos defensores do reclamante. Acrescento ainda, com todas as vênias, que aqui um precedente do ministro Barros Levenhagen, que, com propriedade, referencia a matéria que agora está sendo debatida, no sentido de que os limites subjetivos da coisa julgada são, em princípio, as partes no processo de limitação que se refere às pessoas diretamente vinculadas à coisa julgada material que resultou da solução da lide, não atingindo a esfera jurídica de terceiros. A categoria dos terceiros atingidos pela eficácia reflexa da sentença caracteriza-se pela existência de uma relação jurídica autônoma, mas ligada por um elo de conexidade com relação controvertida. Na hipótese, afigura-se a inexistência de vínculo de dependência e conexidade entre as partes da reclamação trabalhista e os advogados que ali atuaram, os quais se enquadram na classe dos terceiros juridicamente indiferentes, pois os efeitos da decisão homologatória do acordo em nada repercutem do ponto de vista jurídico a sua relação com o reclamante ou reclamada. Aliás, ao julgar recursos ordinários às ações rescisórias envolvendo as mesmas partes, a SBDI 2 já se manifestou pela ilegitimidade dos advogados para figurarem como réus. A conclusão do voto do eminente ministro Barros Levenhagen, logicamente fulcrada nos precedentes da Corte,
e que me parecem já foram pelo menos uns 8 ou 10 processos julgados aqui, elas permanecem atuais e permanecem oportunas. Esse julgamento, especificamente, aconteceu em junho de 2017. Então, diante desse quadro jurídico que se apresenta, mas, principalmente, a fim de que a jurisprudência consolidada, debatida, discutida e reiterada nesta dota SDI permaneça firme e consentânea com a legalidade dos precedentes, não só que acabo de mencionar, mas principalmente pelos esclarecimentos dados pela eminente ministra relatora, e pedindo todas as vênias ao ministro Douglas de brilhantismo incomum, juntamente com Vossa Excelência, que teriam teses divergentes, mas considerando principalmente que não há que se mudar a jurisprudência que permanece rígida do ponto de vista jurídico, pois nenhuma outra questão nova possa ser agregada, é que os recorrentes requerem a este douto colegiado o provimento do recurso na forma em que foi postulada e como determinado no voto da eminente ministra Delaide. São os termos, senhor presidente, agradecendo a oportunidade. Isso Delaide mantém o voto, não é? Eu mantenho por hora, senhor presidente. Também. E analiso na devolução, quando formos apreciar a vista regimental do Ministério. Ministro Manuel. Senhor presidente, como Vossa Excelência confirmou, essa matéria já foi discutida aqui e, por maioria, nós decidimos, de acordo com o voto da relatora, nós não podemos ficar a cada processo gemelar que chega a SDI 2, nós voltemos a uma nova discussão daquilo que foi discutido. Eu gostaria de antecipar meu voto, senhor presidente. De acordo com a jurisprudência da SDI 2, eu vou acompanhar a relatora. Tá bem. Pedindo vênia, evidentemente, ao pedido de vista feito pelo ministro Agra. Então, após o voto da relatora, no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos, e a divergência do ministro Douglas Alencar Rodrigues, no sentido de negar provimento, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, o ministro Emanuel Pereira vota com a relatora. Sustentou o doutor Antônio Cândido Barra Monteiro de Brito. Notas degravadas aos todos os membros da STI 2. Temos mais 2 vistas. Vamos ao pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo EDRO 622 e 700, dígito 26 de 2006, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Excelentíssimos senhores ministros Maria Helena Malma e Renato de Lacerda Paiva votaram no sentido de não exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1030-2 do CPC de 2015 e, por consequência, manter a decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à vice-presidência do TST para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário como entender de direito. Ministro Manuel, com a palavra. Senhor presidente, aqui trata-se de devolução dos autos. Eu vou ler, senhor presidente, o meu voto, que eu não costumo fazê-lo, mas eu gostaria que ficasse em notas, registrado. Trata-se de devolução dos autos a essa SDI1, SDI2 do TST, para que a questão controvertida pudesse ser analisada em juízo de retratação sob o viés do tema 733 da tabela de repercussão geral do Supremo. Eu tive a oportunidade de ouvir as razões apresentadas pela nobre relatora e a fundamentação trazida por Vossa Excelência. De fato, a coisa julgada formada no processo matriz, a ação de cumprimento número 205
de 1994, estava sujeita à condição resolutiva que veio a se concretizar com o julgamento definitivo do dissídio coletivo no número 53/88, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foram consideradas inexistentes as diferenças salariais decorrentes do IPC de junho de 87, o famoso Plano Bresser. E no leading case do tema 733 do Supremo, foi firmado o entendimento no sentido de que, aspas, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485, 5º do CPC, observado o respectivo prazo decadencial, que é o CPC, artigo 495. Ressalva-se desse entendimento quanto à indispensabilidade da ação rescisória a questão relacionada à execução dos efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Na hipótese dos autos, o TRT julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória, por violação do artigo 5º 36 da Constituição. Já esta SDI 2 deu provimento ao recurso ordinário da Ré para julgar improcedente a ação rescisória, por entender que a coisa julgada formada na ação de cumprimento é atípica, aplicando ao caso AOJ 277 da SDI 1 deste tribunal, segundo a qual eu vou deixar de ler porque é de conhecimento de todos, AOJ 277. Desse modo, como posto no venerando acordo da SDI 2, que julgou improcedente a ação rescisória, o presente caso trata-se de coisa julgada formada em ação de cumprimento, ou seja, coisa julgada atípica sujeita à condição resolutiva, qual seja a manutenção da sentença normativa, o que não ocorreu ante a reforma da sentença normativa pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o DC número 53. No caso em exame, o que está em discussão é efetivamente a eficácia do título executivo que se apoia exclusivamente em dispositivo de sentença normativa considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim como concluiu a ilustre relatora, a coisa julgada em referência está fundada em interpretação de norma coletiva tido como inconstitucional pela Suprema Corte, razão porque o caso demanda a incidência do artigo 884, parágrafo 5º da CLT, conforme consta do acórdão embargado. Podemos concluir, senhor, e eu transcrevo o parágrafo 5º, podemos concluir que o tema 733 da tabela de repercussão geral do Supremo trata da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, reforçado pela exigência de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir o julgado. Já a hipótese ora em análise cuida da coisa julgada atípica, formada em ação de cumprimento. De fato, é imperioso concluir que o colegiado é fulgurante, senhor presidente, porque é o somatório de forças distintas e não nos arrima o propósito de modificar os entendimentos divergentes esposados pela ilustre relatora e por Vossa Excelência. Nada dignifica, como eu já havia dito anteriormente, que nada dignifica mais o juiz do que o exercício de repensar e reconsiderar seu entendimento para a aplicação da melhor justiça, ainda mais quando exercido dentro de um universo singular em que foram analisados mais de 121 mil processos no exíguo prazo de 2 anos, período em que
estive exercendo o cargo de vice-presidente desta Corte. Portanto, senhor presidente, a conclusão a que chego é que o caso vertente guarda mesmo distinção em relação àquele retratado no tema 733, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo, razão porque se mostra inviável o exercício do juízo de retratação, artigo 1030, inciso 2, do CPC de 2015. Motivos pelos quais, senhor presidente, acompanho integralmente a ilustre relatora. Senhores ministros, alguma divergência? Senhor presidente, Ministro Alexandre Agra. Eu ainda estou com sérias dúvidas a respeito dessa questão. Desde a primeira hora, eu fiquei sem saber o que fazer, ia pedir vista, mas Vossa Excelência analisaram. Eu fiquei com algumas dúvidas ali pelo seguinte, tratava-se ali de um dissídio coletivo, na época era dissídio, que teve uma sentença normativa, se eu não me engano, deferindo determinadas diferenças aos trabalhadores. Esse dissídio teve recurso para o TST, enquanto isso, em ação de cumprimento, foi feita, iniciou-se a execução. Aqui no TST, perdão, foram confirmadas as diferenças. Nesse meio tempo, o STF considerou que aquelas diferenças eram inconstitucionais. Já estava em tramitação uma ação rescisória por uma das partes, depois teve ação rescisória pela outra. É uma questão difícil de... Ministro Alexandre, me permite isso, talvez eu possa. A questão é complexa, mas no final acaba sendo muito simples, porque veio para cá, para o juízo de retratação, com fundamento no tema 755, não é isso? 733. 733, que trata daquela hipótese de da perda da eficácia da coisa julgada por sobreveniência de declaração de inconstitucionalidade. Não é isso? Veio por isso. Só que não é isso que se discute nos autos. Essa ação incisória se discute, na verdade, a impossibilidade de prosseguir na ação de cumprimento na medida em que a norma coletiva foi cassada pelo Supremo. É só isso que nós estamos discutindo. Ah, sim. É só isso, porque esse tema não é o que está se discutindo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Não exercendo o juízo de retratação, porque não é o tema, e devolvendo a vice-presidência para o exame de admissibilidade extraordinária. Ah, tá certo. Agora eu entendi. Era isso, esse aspecto que eu não estava... Então, tá certo, eu acompanho. O ministro Emanuel, naturalmente, juntará esse alentado voto convergente, não é, ministro? Obrigado, ministro Renato. Então, eu proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Os ministros Renato, Paiva e Emanuel Pereira juntarão declaração de voto convergente. Assim se decide. E a última vista, vamos ao pregão. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora Missa Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.151, dígito 12 de 2017, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Excelentíssimos ministros Emanuel Pereira, relator, e Lélio Bentes Corrêa votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário, interposto e no mérito dar-lhe provimento, a fim de denegar a segurança. Excelentíssimos senhores ministros Alexandre Ramos e Douglas Alencar Rodrigues votaram no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação. Com a palavra, a ministra Adelaide Vistora. Senhor presidente, eu trago aqui o meu voto e saliento, assim, de forma bem resumida, já em razão do nosso adiantado da hora, é que, no caso vertente, não se verifica a presença dos requisitos do mandado de segurança,
pois não se demonstra abusiva ou violadora do direito líquido e certo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração do reclamante no emprego e a manutenção do plano de saúde. E o que se observa é que a autoridade coatora entendeu estar evidenciada que o reclamante é portador de estabilidade provisória no emprego, em razão dos documentos acostados naqueles autos, especialmente a carteira de trabalho e os perfis profissiográficos e previdenciários. E invocando também as orientações jurisprudenciais 64 e 142 da SDI 2, eu convijo com o entendimento do relator, que conhece do recurso ordinário e no mérito dá provimento para denegar a segurança postulada pelo impetrante. É o meu voto, senhor presidente. Prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Águila, como vota nesse caso? Acompanho o voto do doutor relator. Acompanho o voto. Relator. A ministra Malma está ausente, falta-me votar. Eu também, pedindo vênia de divergência, acompanho o relator. E proclamo que, por maioria, a decisão, nós temos o voto do relator, vencidos os ministros Douglas e Alexandre, que negavam provimento, não é? Negavam provimento ao recurso ordinário. Senhor presidente, então estou aqui boiando. Eu não sabia que havia voto divergente. Então, eu chamo o processo à ordem, desconsidero a proclamação e dou a palavra ao ministro Alexandre Águila. Eu vou pedir vista e já trago na semana que vem, apenas para não atrasar a pauta. Eu não anotei, não sabia que havia voto divergente. Perfeito. Então, proclamo que, após o voto da ministra Adelaide Miranda Arantes, que acompanha o relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Águila, notas agravadas da sua excelência. Assim se decide. Terminamos. E não havendo mais processos em condições de julgamento, agradeço a participação de todos, declaro encerrada a sessão.